sobre a loja, sobre o empreendedorismo e tudo mais, porque a nossa vida, né, ela é composta por diversas áreas, né, e uma das áreas, hoje em dia, cada vez mais, é cuidar dos seus pets, né, cães, gatos, animais de estimação, e isso também acaba se tornando um custo muito grande, né, Breno? Então, quem tem o cartão Facilicard acaba conseguindo desconto nesses estabelecimentos parceiros. Então, vamos dar um bom dia aqui para os nossos convidados. Bom dia, Ju. Bom dia, Clay. Bom dia a todos os ouvintes aí da Costa do FM. Bom dia, Matheus. Bom dia, Breno. Então, vamos lá. O Clay está aqui, está meio tímido ainda, mas já vai começar a falar, Breno. Clay, então antes da gente falar sobre parceria, sobre loja, sobre empreendedorismo e tudo mais, os nossos ouvintes eles querem saber da vida das pessoas. E a gente estava ali fora agora batendo um papo, mas eu queria que vocês contassem pra gente, o Clay pode falar aqui pra gente como é que é a história de vocês, a trajetória ao longo da vida, como é que vocês chegaram até ter esse tipo de negócio hoje em dia, os lugares que vocês já trabalharam antes, ou se desde o início trabalhou com isso. Conta um pouco pra gente, por favor. Certo, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. A nossa história começa há muito tempo, além desses 16 anos que já havíamos comentado com você, quando eu ainda morava no outro bairro. Minha mãe que teve essa primeira ideia de ter uma casa de ração, né? Porque havia uma casa de ração na Nova Angra, uma na Jacuíba e havia aqui no centro. E nós morávamos no Areal e lá não havia uma casa de ração. Ela, juntamente com o meu irmão, tiveram a ideia, correr lá atrás, acharam os fornecedores e tal, e daí iniciamos a primeira casa de ração lá no Areal, onde meu irmão tem até hoje essa casa de ração. Mas daí eu fui para outros caminhos, né? Fui trabalhar como empregado, CLT mesmo. A Ju também trabalhava como CLT em outra empresa. E daí não foi muito planejado. Apareceu uma oportunidade para ele, para o meu irmão, porque ele já era do ramo de adquirir uma outra empresa, uma outra loja de ração. Só que para ele naquele momento não dava. Daí ele me ligou, me ofereceu, perguntou se era interessante para mim. Aí eu falei com a Julia, vamos? Enfrentar. Aí eu pensei, meu Deus, vou largar tudo, né? Largar meu emprego. Mas vamos. Sem experiência nenhuma, vamos e enfrentamos. Estamos até hoje. Foi um primeiro ano muito, assim, muito corrido. Foi 2010, foi o ano que nós casamos. Daí ela trabalhava de manhã, eu trabalhava na aviação Senhor do Bonfim, trabalhava de noite. Trabalhava até às 3, 4 da manhã, para abrir a loja às 8. Ela trabalhava no turno da manhã. Aí quando ela chegava na loja para me render, eu saía para trabalhar na Bonfim. E foi em 2010. Jornada tripla. Jornada Foi puxado, o início foi muito puxado para nós. A loja Alquimia, que a gente conhece hoje, tem a parceria, né, ali no Balneário, e ela tem cerca de 5 anos. Como é que foi essa transição, o início dessa nova unidade? Então, Matheus, acontece, a gente tem parceiros na mesma atividade dentro da cidade, certo? E aí a gente se ajuda, às vezes precisa de alguma coisa, que eles precisam, eles pedem, a gente ajuda. E uma dessas lojas parceiras nossas, na época, eles já tinham essa loja no Balneário, que não tinha o nome de Alquimia, era um outro nome. E por algum motivo eles resolveram passar. E aí o rapaz fez contato comigo, Clay, tem interesse? E aí, Ju, vai encarar? Mais uma vez a Ju vai. Topa tudo. Estava saindo de uma pandemia, né? Estava saindo bem na época da pandemia. Eu estava com meu filho mais novo, bem pequeno ainda, tinha acho que 2 aninhos. Mas aí eu falei assim, vamos. Cheguei lá, olhei a loja, falei, não é muito a minha cara, tipo, eu vou precisar mudar muito aqui, mas vamos enfrentar mais uma vez. Como é que vocês dividem as funções? Tem outros funcionários? Vocês fazem tudo? Como é que é essa divisão entre vocês? Então, acho que hoje nós conseguimos dividir bem, né? Sim, sim. Eu fico mais com a parte de organização da loja, marketing, né? Sou eu. E ele fica mais com a parte administrativa mesmo.
E eu vi realmente no Instagram, tem vários vídeos legais, um marketing bacana, é você mesmo que faz, a parte de gestão, marketing, tudo você mesmo. Sim, então a maior parte sou eu que faço, né? Eu gosto de ficar ali mostrando o dia a dia da loja, de uma forma divertida, né? Isso tudo começou com uma forma divertida. Só que hoje eu venho tendo dificuldades que eu estou vendo que eu não estou dando conta. Por exemplo, juntamente com os fornecedores, nós sempre estamos fazendo eventos na loja, que são bem bacanas os eventos. Mas aí eu percebi que no dia de evento eu preciso dar atenção ao cliente e ao mesmo tempo gravar, filmar, tirar foto. E aí eu não estou dando conta. Aí os últimos agora eventos eu contratei uma menina e provavelmente vai ser... Já aproveita e fala aqui o seu Instagram para o pessoal ver, porque tem uns vídeos muito bacanas lá. Realmente hoje não tem como ficar de fora do Instagram. Não, nosso Instagram tá com a Alquimia Rações, né? O Alquimia Rações, E trabalhar em casal é um desafio, né? Como é que vocês levam isso aí? É de boa ou dá muita briga? Quem manda em quem? Não, ninguém manda em ninguém não. É uma pergunta que a gente ouve bastante, mas graças a Deus para nós sempre foi muito tranquilo. Sempre foi muito dividido as decisões e sempre tomadas juntas, então isso facilita, né? Ninguém quer mandar em ninguém, aí fica mais fácil. Quando tem alguém que quer ser mais autoritário, fica um pouco mais difícil, mas graças a Deus é super tranquilo para nós, sem problema algum. Eu acho que hoje a gente percebe quando um não está bem, né? Tem dias que ele está um pouco mais estressado, com a rotina do dia a dia. E aí eu já me acalmo, já tento levar tudo ali. E tem dias quando ele vê que sou eu que estou mais agitada, mais estressada, aí ele já toma a frente e resolve tudo. Exige uma sensibilidade ou uma compensação, né? Mas Ju, você comentou comigo uma coisa importante, né? Que é a diferença de você comprar, do cliente comprar alimentação numa loja especializada ou ele comprar em qualquer outro lugar, né? Que tenha a ração lá para o seu animal. O que um tutor muitas vezes não percebe na hora de fazer essa escolha de onde comprar a ração ou qual ração comprar? Então, o que acontece? Quando ele não compra de uma loja especializada, ele não tem as informações que ele vai ter na nossa loja ou em outra loja especializada, né? Se você chega, um exemplo, no mercado, você só vai ali, vai pegar uma ração e vai levar para casa. Na nossa loja nós vamos passar as informações necessárias. Hoje tem cachorros idosos, filhotes, e cada pet é diferente. Cada um tem uma necessidade diferente ali. Entendi. E mesmo com marcas muito conhecidas, né? Porque às vezes a gente vê uma marca, assim, essa daqui é igual a qualquer lugar, né? Mas dá para dizer que a ração não é tudo igual? Não são tudo iguais. Não é. Apesar de ter muitas marcas conhecidas hoje, existe muita nutrição diferente dentro da ração, né? A gente tem que levar em consideração aí proteína, extrato etéreo, extrato de yuca, glicosamina, condroitina, no caso a glicosamina e da condroitina. Se o seu cachorro for mais idoso, é uma necessidade que ele precisa para proteger a articulação dele. Se o seu cãozinho for um cachorro mais interno, o extrato de yuca para reduzir o odor das fezes. O extrato etéreo é uma gordura que aumenta a energia do cachorro, a patabilidade para o cachorro comer melhor. E a proteína, que é o grande, que todo mundo conhece, fala da proteína, procura sempre pela quantidade de proteína. Mas a proteína ela tem uma pegadinha. Não é só a quantidade de proteína que você tem que avaliar. Qual proteína que está nessa ração. Se for uma proteína de soja, milho, farinha de osso, essas proteínas são proteínas ruins. Então o animal vai comer muito, mesmo tendo muita proteína. Quando é uma proteína de boa qualidade, vísceras de aves, né, que são farinha de aves, farinha de peixe, ovos, aí sim, aí é uma proteína boa. É onde você deve avaliar o que você vai comprar. E é essa informação que o cara não vai ter no mercado, no supermercado. É onde ele só vai ter essa informação com a gente no mercado especializado. Você falou que o animal vai comer muito e não vai ser suficiente, acaba tendo de repente até um gasto desnecessário, né? Exato, porque ele come muito, né? Ele come muito, defeca muito, tudo passa a ser muito quando a ração não tem uma qualidade boa, né? E você vai ter que limpar mais a sua casa, vai ter muito mais trabalho, então vale a pena você investir numa ração boa para o seu pet. Toda a diferença até na pelagem do animal, né? Sim.
Bom, eu que não tenho pet, para mim isso é um aprendizado, né? Porque, então, quer dizer, desde a ração já vai economizar até no material de limpeza, hein, Breno? Não, é verdade, a pelagem fica bem diferente quando, né, ele está bem alimentado, né? Inclusive o odor, né, das fezes, é legal ter uma ração bacana. Sim, sim, muito importante. E às vezes as pessoas podem trocar de ração por conta de preço, né? E aí vocês devem ver alguns problemas em relação a isso no dia a dia, certo? Diariamente. Certo, é exatamente o que eu te falei, né? Ele vai trocar o alimento pelo preço e acaba sofrendo com esses problemas, né? De comer mais, às vezes não economiza aquilo que ele pensa, né? E acaba tendo muito trabalho. E a gente nota muito, por exemplo, quando é o contrário. Quando o cliente ele sai de uma ração um pouco mais inferior para uma ração melhor, ele chega comentando, poxa, meu cachorro não gostou desse alimento, ele comeu muito pouco. Mas não é porque a ração é boa. Então, quando ele come menos, ele nutre o que ele precisa. E quando ele come menos fezes, menos odor. Então, aí eu falo, não, cara, é porque a ração é boa e ele está alimentado, por isso que ele comeu menos. Aí essa a gente tem que estar sempre informando, porque às vezes o cara acha que o cachorro não gostou, mas é porque foi suficiente para aquilo que ele precisava naquele momento. Deu para ver que vocês entendem bem de ração, são da loja de ração, mas não são exatamente da área da veterinária, né? Vocês não são... Mas tem muita experiência, né? Deve lidar assim todo dia, né? Com dúvidas, questionamentos dos tutores de animais. O que vocês aprendem com essa vivência do dia a dia ali na loja? Olha, dá para aprender bastante, sabe? Aprende muito. Todo dia tem alguém pedindo ajuda, né? A gente não pode prescrever nada, não pode indicar nada, mas a gente consegue identificar, por exemplo, quando é um caso de urgência, emergência, pelo que a gente vê todos os dias, fala assim, cara, isso aí acho que você deve correr, é um caso urgente. Existem alguns sintomas de algumas doenças que são muito características, por exemplo, quando o cachorro, ele chega relatando que o cachorro está andando e perde força nas patas traseiras, sabe? É um sintoma muito comum de sinomose. Então é um vírus, né, que ele é muito letal, ele é muito forte para o cachorro. Então, geralmente quando alguém chega comentando isso comigo, eu falo assim, cara, corre no veterinário, porque é coisa séria, você tem que tratar logo. É porque sempre tem esses sintomas. Mas você chegou a começar a faculdade veterinária, né? Não pôde continuar aí, teve que escolher um outro caminho. Como é que foi tomar essa decisão? Cara, então, eu tive que tomar essa decisão muito rápida, porque logo que eu iniciei o curso, eu notei que eu tinha que ter muito foco, ia precisar como é que eu posso dizer, me comprometer muito com o curso, né, para me tornar um bom profissional. Só que para isso eu tenho que abrir mão da minha família, porque o empreender já leva muito tempo nosso, né, e me resta aí um pedaço do sábado e o meu domingo. Aí eu ia ter que ficar muito longe dos meus filhos. E o meu filho mais velho hoje está com 12 anos, eu ia perder o resto da infância dele, finalzinho da infância dele. Aí eu priorizei a minha família. Aí eu logo no início do primeiro período, eu já saí mesmo por conta da minha família, dos meus filhos. Tem que ter o equilíbrio ali, né? Da vida pessoal, vida profissional. E olhando para trás, assim, como é que você sente assim, essa experiência? Chegou a fazer mesmo algum período do curso? Pegou alguma experiência ali? Ou só foi bem no comecinho? Não, infelizmente não deu para aprofundar. Foi logo, já como eu disse, foi logo no início. Não dava para esperar muito para tomar essa decisão, porque você passa a investir muito tempo no curso, aí teria que terminar, né? Eu já parei logo no primeiro período mesmo, não deu para aprofundar muito, pegar muita coisa. A Ju também me contou que em um momento teve que optar por fazer uma mudança na loja, né? Parece que vocês faziam antes banho e tosa, não fez também por conta de ter que cuidar da família. Como é que foi essa transição que influenciou no seu dia a dia? Então, a questão do banho e tosa foi bem difícil para mim, porque até hoje eu tenho clientes que me param, esses dias mesmo fui parado na rua e ela me perguntou, vai voltar, Ju? E eu, não, e aquilo assim, aqueceu meu coração de saber que o meu trabalho foi bem reconhecido, mas foi uma decisão que eu tive que tomar porque eu queria viver aquele momento da maternidade. Então veio o primeiro filho e aí depois eu voltei com banho e tosa e logo em seguida veio o segundo filho. Aí veio pandemia e tudo e veio a alquimia.
Então eu tinha que me dedicar ali ao banho tosa, porque era uma coisa que eu gosto de fazer com amor. É uma responsabilidade, é uma vida que está em suas mãos. E aí foi bem difícil, mas eu tive que, assim, eu acho que a minha decisão foi por amor mesmo. Eu sou muito fã de empreendedorismo, estou sempre falando aqui, a gente sempre entrando por esse assunto adentro e ser empreendedora e mãe ao mesmo tempo, né, é uma coisa totalmente diferente, ao mesmo tempo que toma muito tempo, né, então escolher as prioridades é muito difícil. O que você já aprendeu com isso, de ter que conciliar essas duas questões, que cada dia é mais comum, né? Mais e mais mulheres empreendem e cuidam da sua família, mas acho que cada um tem sua experiência própria. Olha, eu acho que nesse período eu aprendi muito a valorizar o tempo, né? A valorizar e a tomar decisões, não decisões assim só por mim, né? Mas aí a partir daí eu tive que tomar decisões pelos meus filhos e pelos pets também. Porque, igual envolvendo a questão do banho tosa, eu não conseguia, quando eu falo da vida que estava em minhas mãos, nem era o meu filho, eu falo da vida, né, de um pet ali, de outra pessoa, que eu não consegui passar isso, por exemplo, passar o meu trabalho para uma outra pessoa fazer, porque até é difícil falar isso hoje, né, eu não conseguia confiar em outra pessoa para poder cuidar daqueles pets que eu cuidava, né? Então, acho que eu aprendi muito a tomar decisões. Bem bacana, pessoal. 6h48 da manhã, tá na hora do break. Antes, deixa eu falar também pelo sumiço do cão Luigi, cão filhote que sumiu ontem no condomínio Maria. Eles mandaram mensagem aqui. A Maria Carolina, do centro aqui de Angra dos Reis, falou que o cachorro dela sumiu. Quem souber alguma notícia do Luigi, é um cão filhote preto, sumiu ontem no condomínio Marinos por volta do 12h30. Se alguém souber, mande notícia aqui pra gente. Vamos lá, pessoal, tá na hora do break, a gente já volta, fica ligado. Não tem um localizador pra pôr na câmera, não? Cara, hoje Vai falar agora, né? Já falar. Aproveitar esse gancho aí agora, né? Que vocês fazem. A Carolina voltou aqui pra casa, cadê o cachorro? Tá lá. Eu fui ver o cachorro que tinha aí lá pro Cabula. A gente estava comentando ali, né, de animal, aí falaram que tem muito até roubo de gato, as pessoas pegam. Tinha um gatinho também, filhote, acho que roubaram também, eu adorava ele. Ele era bem bonitão, mas roubaram ele. Ele também ficava ele ficava rodando aí também. Olha, que gato bonito. Exatamente, o que aconteceu lá na loja. O pessoal passava na rua e aí ficava vendo o gato. Ai, que gato lindo, que gato lindo. Porque se ele estivesse na rua, ninguém tinha levado, mas ele estava na porta da minha loja. Ah, é? Eles foram lá e pegaram. Porque nem sempre a gente consegue ficar olhando aqui, né? Se fosse um gato de rua, ninguém pegava, verdade. E já foi um gatinho que eu tinha encontrado na rua. Tinha encontrado na rua e tinha levado para a loja. Agora em Copacabana é uma loucura, né? Aquelas senhoras lá que levam o cachorro para mercado, não sei o que, no carrinho de igual filho, né, cara? Aqui também tem, né? No Piratas às vezes tem. Canguru, tem canguru para cachorro, hoje em dia tem canguru. Pois é, igual filho, cara. Assim, o filho foi embora. Um cara eu não sigo ele não, mas tem um cara que aparece direto pra mim na internet, ele falando isso, assim. Que a pessoa às vezes cuidando muito do animal como gente, e que na verdade está prejudicando, fazendo mal pro bicho, né? Porque ele tem lá as características hereditárias dele, né? Instintivos, que você corta fazendo isso tudo. Né? Acaba de quebrar um osso da mão. Cara, na verdade está adoecendo o animal, né? mas é complicado, tá? Isso é complicado, né? Foi muito fino para você lidar com essa situação, para você falar para gente sobre isso. Não, como é que você vai tocar nesse assunto? Não, porque a pessoa já está fazendo, né? Só quem tem que orientar é o veterinário, né? Qualquer pessoa não tem que falar.
Esse cara da internet, ele é especialista, né? O cara tem todo um estudo sobre cada raça de um jeito, cada coisa. Às vezes os animais precisam ir no quintal, por exemplo, à noite, e o tutor não deixa o animal ir no quintal de jeito nenhum, né? Achando que está para não sujar, para coisa. Mas na verdade é que a natureza daquele animal é rodar no quintal. Então, cachorros que estão adoecendo, eles ficam mais tristes. Uma coisa que eu tenho notado, assim, mesmo os especialistas falando, é quando você chega em casa, você não pode dar atenção para o cachorro. Primeira atenção não pode ser para ele. A atenção é depois que você chega, você deixa sua mochila, você toma água, um café, porque isso gera ansiedade nele. Então ele fica ali na porta ali, ó, te esperando chegar para você fazer o carinho nele. Quando você não faz, ele deixa de esperar. Então você controla a ansiedade dele não fazendo isso. Quando ele recebe a primeira atenção sua quando chega em casa, é ruim para ele, porque o dia que ele não receber, ele vai ficar ali. Fica ali ansioso esperando. Um labrador de 40 quilos, quebrando tudo quando chegar aqui em casa. Ele faz essa festa mesmo quando chegar. Faz, é maneiro, mas eles têm que ter o dia. Não dá a primeira atenção a eles, né? Parte da educação, né? Costa Azul 6h53, bom dia! Estamos de volta no Endorfina de Verão, sem frouxura. É isso aí, meus amigos, voltamos nesse papo hoje bom para cachorro com o Dr. Matheus Villanova. Papo diferente também, bacana para quem é apaixonado por pets, né, Dr. Matheus? é isso aí, Breno. Bom dia mais uma vez aos ouvintes que estão chegando agora. Breno, sempre uma novidade aqui no programa Endorfina, no Facilicast, que a gente traz novos convidados. Quando eu trago médico, profissionais da saúde, fica fácil para mim. Agora a gente falar aqui sobre outros temas, outras áreas das quais eu desconheço muito, acaba sendo também um aprendizado, né? Mas foi interessante que a gente cheguei no primeiro bloco, estava ouvindo a história da Ju e do Clay na loja Alquimia, que é uma parceira do Facilicard. Então a gente recomenda que os usuários vão lá, quem tem animais vão ter um desconto exclusivo lá. É uma loja muito boa, fica ali no Balneário. Eles vão falar um pouquinho daqui a pouco aonde que encontra essa loja. Mas foi interessante que no final do bloco você acabou de dar uma notícia aí de um animalzinho que se perdeu, está perdido, e o tutor está lá desesperado, a dona desesperada atrás do cachorro. E aqui o pessoal da Alquimia tem um serviço um pouco comum aqui na nossa cidade, que são plaquinhas de identificação de pet. Explica um pouco pra gente como que funciona e como que surgiu essa ideia. Então, essa ideia era um sonho antigo meu, que eu tinha uma máquina de plaquinhas, só que era aquela máquina que escrevia na mão. E minha letra é horrível. Então, muitas vezes, eu tinha que ficar esperando uma outra menina para poder fazer a plaquinha pra gente. E eu tinha muito, né, aquele sonho de comprar essa máquina. E esse ano, o ano passado, o Clay me presenteou. E eu fiquei muito feliz. E é uma máquina que é um cuidado simples, né? Você fazer uma plaquinha pro seu pet é um cuidado simples, mas que pode evitar uma dor de cabeça muito grande. No caso aí do pet que saiu, se ele está identificado, a pessoa consegue entrar em contato com o tutor mais rápido. Então tá aí, ó. Tomara que esse cachorro que tá aí desaparecido tenha sua plaquinha de identificação. Se não tiver. Até está identificado, mas talvez a pessoa também não queira não ligar. Queira devolver. E acontece muito, também. acontece. Mas quando ele está ali identificado e ele encontra uma pessoa ali honesta, ele vai, né? Fica aí o alerta, não roubem os animais dos amiguinhos, né? Aprendeu na escola, tem que aprender depois de velho. Então, mas a gente tem visto cada vez mais cuidados, né, de identificação, prevenção, os donos de animais e tutores têm cada vez mais cuidados, isso é nítido e óbvio, até pela quantidade de negócios que surgem hoje. Você vê que existe um mercado muito crescente nesse sentido. Mas vocês que já estão há 16 anos nesse mercado, o que vocês viram de mudança de lá para cá, desde que vocês começaram nesse perfil do tutor, do criador de pet?
Então, mudou muito, tá? Mudou muito, evoluiu muito. Nós estamos há 16 anos no mercado, pegamos aquele período que o cão era um cão de guarda, né? O tutor tinha o cachorro para ser o vigia noturno. Muitas das vezes o cão passava o dia inteiro preso numa corrente e aí solto à noite para proteger a casa. E a gente pegou esse período e viemos mudando ao tempo para o pet, né? Para o filho, né? Os casais hoje, por muitas vezes, deixam de ter filho para ter o pet, e foi uma evolução muito grande e um cuidado muito diferente, né? A alimentação, como comentamos antes era qualquer ração, o cachorro comigo sobrava em casa, a vida do cachorro prolongou justamente por conta disso, por mais cuidados que não havia. Antigamente o cachorro ficava doente, ninguém corria para o veterinário, tentava dar algum remédio que tinha em casa, e se salvou, se não salvou, né? Foi. E é isso. E você falou, né? Tem cuidados cada vez mais caseiros, né? A gente estava aqui comentando também sobre isso no intervalo. Como que as pessoas devem equilibrar assim, carinho, cuidado, responsabilidade, sem ter nenhum exagero em relação aos pets? Eu acho que tem sim que ter um cuidado, né? Eu acho que eu como mãe de pet é mais difícil, né? Porque eu acho que eu vou mais assim por esse lado de mimo, né? Eu acho que ele consegue ser mais firme. Eu acho que tem que ter cuidado aí. Uma das coisas que eu vejo que as pessoas fazem muito é, por exemplo, querer dar o mesmo alimento que você come para o animal. Por exemplo, um chocolate, ele faz muito mal para o cachorro. O pão ele faz muito mal para o cachorro, porque o organismo do cachorro ele não digere bem o trigo, né? E o fermento, isso faz muito mal para o pelo. Geralmente o cachorro, quando está se coçando caindo pelo, se você investigar, o cara dá um pãozinho, está tomando café, está dando um pãozinho para o cachorro também. Tem que ter cuidado. Agora no café da manhã, muita gente fazendo isso agora. Então tem que ter muito cuidado nessa questão de exageros, né? Que às vezes você acha que, estou comendo, eu posso dar para ele, porque infelizmente, nosso tempo é curto, sem perceber, a gente queria continuar conversando, mas estamos chegando ao final. E aí, para encerrar, eu queria que vocês mandassem uma mensagem final para os pais e mães de pet que estão nos ouvindo e falar como que as pessoas podem encontrar a loja de vocês, o que eles vão encontrar lá e qual é o diferencial de vocês que faz os clientes estarem sempre voltando lá na Alquimia. Olha, eu acho que o nosso diferencial lá é o carinho, né, a atenção que a gente sempre procura dar, honestidade, procuramos trabalhar sempre com muita honestidade. Sobre uma informação, eu acho que quando você pensar em ter um pet, você tem que fazer várias avaliações, principalmente hoje na condição financeira, sabe? Por exemplo, eu vou ganhar um pitbull, vou ganhar um rottweiler, você tem que avaliar. Por mais que ele saia de graça para você, o cachorro de porte grande ele tem um custo muito grande. Então, toda vez que ele precisar de alguma coisa, vai ser muito caro. Então, é uma coisa que deve ser avaliada. Tá? E, para quem tem pet aí, cuidado, amor, carinho, isso eles precisam e mais também. E como é que eles encontram vocês? Instagram, endereço? A nossa loja fica localizada ali no Balneário, na rua Comandante Castelo Branco. Fica bem atrás do Corpo de Bombeiro. E o nosso Instagram é Alquimia Rações. Maravilha, pessoal. 7 horas a gente vai se despedindo, mas voltamos